menos a mês, se você não estudar, se você não ambicionar isso, você ser financeira inexistente, né? Essencial. Nós precisamos, nós vivemos a auge da nossa vida. Nós não devemos deixar que isso seja as pessoas buscando, pregando, ministrando, cantando, muitas pessoas aí, muitas pessoas cobrando, né? Eu até peguei aqui. Queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no nosso canal EBD para Todos, onde estaremos estudando, né, mais um assunto concernente à nossa escola dominical semanal. Postamos aqui as nossas aulas semanalmente, né, concernente aos assuntos que são nos facultados aqui para estarmos comentando. Então, essa semana estaremos aqui juntamente com você para estudar aqui mais um assunto maravilhoso. E essa semana estudaremos um tema bastante importante, bastante atual, né? Dentro aqui dessa atualidade, esse assunto ele está em toda a mídia, né? Está na cabeça, na verdade, está na cabeça do ser humano, está na cabeça da política, do governo, não somente brasileiro, mas em nível mundial, em nível estrutural. Então, o assunto que nós vamos tratar hoje aqui é um assunto bastante polêmico, bastante falado, bastante discutido e prático, né? Que nós estamos vendo aí a prática, né, desse assunto aqui sendo colocado na mídia, sendo estudado, sendo discutido e sendo debatido, e já está também sendo introduzido aos poucos no meio da sociedade. Então, só calma aí, só um pouquinho, nós já vamos entrar no assunto. Aguarda só um minutinho para nós fazermos aqui os nossos agradecimentos e fazer a nossa apresentação aqui dentro aqui da nossa EBD para Todos, amém? Então vamos lá. Eu já quero, antes de eu entrar já no assunto, né, já fazendo aqui as colocações do que nós queremos alcançar aqui, mas eu gostaria de agradecer você que tem aí chegado, que tem estado conosco, que tem comentado, né? Você que tem comentado, você que tem participado também aqui das nossas lições, da nossa EBD aqui. Gostaria de convidar você para continuar juntamente conosco aqui neste canal. Você que não faz parte ou você que está inscrito no nosso canal, nós estamos com 800 e poucas pessoas aí no nosso canal inscrito. Gostaria que você que faz tempo que não entra, vem aqui nos ajudar. Você que tem passado somente pelo canal e tem visto aí a postagem, gostaria que você nos ajudasse aqui, viesse comentar, viesse fazer parte aqui juntamente conosco, para que nós possamos, né, continuar aqui fazendo aqui os nossos comentários dentro da nossa lição aqui, beleza? Então, já quero aqui agradecer, já quero aqui ser grato à sua presença e pedir que você possa continuar conosco, comentando, participando, deixando aí o seu like. Você que passa apenas pelo canal, deixa o seu joinha aí, né? Deixa o seu comentário, deixa a sua participação, faz aí o seu comentário dentro daquilo que você tem para falar, tem para discutir, coloca aí o seu pensamento, o seu entendimento dentro do assunto aqui que nós iremos tratar. Então, muito obrigado pela sua presença, já quero agradecer você e já quero pedir que você já deixe aí o seu like aí, tá bom? Deixa o seu like, deixa a sua inscrição também. Você que não é inscrito no nosso canal, deixa a sua inscrição, deixa o seu like, deixa a sua participação, deixa o seu comentário e aí faz a sua avaliação aí dentro aqui do nosso canal que nós estamos aqui para fazer aqui aquilo que Deus tem colocado no nosso coração e também ser um porta-voz aqui de Deus aqui no nosso dia a dia aqui no nosso canal, amém? Então, muito obrigado e já vamos aqui vamos aqui participar aqui rapidamente aqui da nossa lição que hoje está maravilhosa, amém? Então, vamos lá. O tema de hoje, gente, é a lição, na verdade, né? A lição de hoje é a lição de número 9, então nós comentaremos a lição de número 9 e o tema da lição de número 9 é o primeiro projeto de
globalismo ou de globalismo, na verdade, né? Vamos colocar assim. Aí nós vamos entender dentro dessa dinâmica, né? Dentro desse propósito aqui, essas duas interpretações e essas duas linhas de pensamentos aqui dentro do globalismo e da globalização. Então, nós vamos entender esses dois temas aqui. O globalismo, né, que não são palavras que são sinônimos, né, é diferente, eles soam que parecidos, mas é um pensamento, a verdade, a veracidade dentro desse tema, ela tem discrepância uma da outra. Então, nós vamos entender o globalismo, né, e entender a globalização. Então, nós vamos falar sobre esses dois pontos aqui. Claro que entenderemos aqui dentro o proposto pela lição, o que a lição apresenta sobre esse assunto. A lição ela vai buscar o globalismo lá no Gênesis, né? Lá no Gênesis, no comecinho aqui, no capítulo de número 11, vai falar sobre a Torre de Babel e vai tratar aqui desse assunto, né, a respeito do globalismo. Então, ele apresenta, né, o autor da lição, ele apresenta essa tese desde lá do Gênesis, mas nós sabemos que na verdade, esse pensamento de globalismo, de trazer a um pensamento só, a um governo só, vamos dizer assim, né, a uma só filosofia, a uma só um só pensamento dentro aqui do ser humano, junto aqui com o ser humano. Esse pensamento não é divino. Claro que Deus ele tem um pensamento de globalização, de o evangelho, tanto que Atos, né, Atos capítulo 2, verso 17, vai falar sobre o derramamento, né, do Espírito Santo. O próprio profeta, né? O próprio profeta, ele profetiza que nos últimos dias que Deus ele derramaria nos últimos dias o seu espírito sobre toda a carne. Então, uma forma global do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo mundial em todas as esferas, pessoas, classes sociais, cor, não importa o nível intelectual, mas que o poder do Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Então, não importa jovem, adulto, criança, não importa velhos, novos, não importa. O Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Então, é uma forma global do Espírito Santo ser manifestado em todos os seres humanos, né? E também o Evangelho também em Mateus, me falha a memória, Mateus aqui, eu vou ver aqui, Mateus capítulo 28, verso 19, fala também da globalização do Evangelho, né? Portanto, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então, o lema de Cristo, esse lema de Jesus, é o Evangelho ser pregado a toda criatura, tanto que a palavra também nos diz que enquanto o Evangelho não for pregado, enquanto o Evangelho não chegar às partes mais remotas, né, até os confins da terra, em Atos aqui, Atos também fala, né, capítulo 2, que o evangelho ele vai chegar até os confins da terra. Enquanto o evangelho não chegar às partes mais remotas da onde está o ser humano, Jesus ele ainda não virá. Então o evangelho ele precisa ser pregado, as pessoas precisam conhecer, precisam entender o cristianismo, entender o que Jesus fez, o propósito que Jesus veio, para que a vinda de Jesus possa ser eminente. Então, Jesus ainda não veio por esse princípio, porque tem muitas pessoas ainda que estão em confins, lugares longínquos e ainda não conhecem o evangelho. Então, tem que haver uma globalização, que esse é o termo mais melhor, né? O globalismo já é um conceito político, ideológico, né? Que traz as massas mais para
um propósito não de população, de superpopulação, mas de uma redução populacional. Essa é a verdade, o globalismo, né? O globalismo ele tem essa função de um único governo, uma única esfera política, uma única esfera governamental e uma única ideologia, uma única moeda, uma única língua. Tudo isso faz parte do globalismo, mas a globalização já é no conceito diferente, já é a parte mais no sentido econômico, né? Nós vamos entender aqui. Vamos lá, vamos aqui entender aqui, mas vamos continuar aqui no conceito da nossa lição, entendendo esses dois princípios aqui, o globalismo e a globalização, beleza? Então vamos lá, o texto áureo, para nós já entrarmos aqui, o texto áureo ele diz assim, preste bem atenção, por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Gênesis capítulo 11, verso 9, nós vamos compreender rapidamente aqui a verdade prática. O globalismo afronta os propósitos de Deus quanto ao povoamento e ao governo da terra, tá? Então, nós temos aqui algumas leituras, né? Algumas leituras aqui, nós não vamos fazer, mas eu gostaria que você fizesse essa leitura, falando sobre a multiplicação da família de Noé, que está lá em Gênesis 9, capítulo de 1 ao 7, né? Versículo de 1 ao 7, falando a multiplicação da família de Noé, que após a destruição pelo dilúvio, só sobra ali a família de Noé. Então, a família de Adão, né, aquela geração adâmica, ela se dá até Noé. Então, até Noé, de Noé para frente, após o dilúvio, aquela geração adâmica passaram quase todos morreram, só sobrou o próprio Noé e a sua família. E aí, agora nós vemos uma nova geração, uma geração noética após, né, o dilúvio, aí, uma geração noética. Segundo aqui, está em Gênesis capítulo 9, verso 22, fala sobre a apostasia de Cã, né, que nós vamos falar sobre isso, é algo, né, que também está dentro aqui da lição, sobre essa apostasia de Cã. O terceiro aqui é Gênesis capítulo 9, verso 29, fala da morte de Noé. Noé, após o dilúvio aí, após a sua genealogia, a sua família já começar a encher a terra, né, a sua morte. E depois, Gênesis capítulo 10, verso do 8 ao 9, a ascensão de Nimrod. E Nimrod, nós vamos saber que esse foi um grande construtor, um grande globalista, né? Um grande globalista aí que construiu muitas cidades, Nínive, né? A grande cidade de Nínive, a grande cidade de Babilônia, algumas outras cidades aí que esse Nimrod ele construiu. Outro aqui, Gênesis 11, do 1 ao 10, que fala a tentativa de unificação global, né, que aí já começa, né, essa tentativa da Torre de Babel, que eles constroem, na verdade, uma cidade com uma torre, né, que esse é o tema aqui da lição, dessa Torre de Babel, e essa cidade, na verdade, com essa torre, que seria o epicentro, né? O epicentro daquela população, aquele povo queriam ficar ali naquele lugar e dali governar o mundo. Então, eles queriam ser um governo centrado, um governo ali que o nome deles fosse exaltado em toda a terra. Ele seria os governantes de toda a terra. Então, por isso que o tema aqui do globalismo começa aqui em Gênesis, aqui no capítulo 11. O último aqui, que está em Gênesis 12, do 1 ao 2, que fala sobre a chamada de Abraão, né? Que Abraão é o escolhido para o povo, né? Um povo, porque Deus ele separa um povo agora para fazer a diferença, né? O povo de Deus, o povo escolhido de Deus, dentre esse emaranhado de pessoas, né? Que começou a se crescer, a terra começou a crescer e encher com os descendentes, né? Os descendentes de Sem, Cã e Jafé. E aí, a posteriori, nós vemos aqui essa chamada de Abraão aqui. Então vamos lá. A introdução para nós entrarmos aqui na lição está dizendo assim, ó:
Hoje estudaremos a primeira iniciativa de se globalizar a Terra. Essa apostasia teve lugar em Sinar, na Mesopotâmia. Ali, homens ímpios e dissolutos incitaram a descendência de Noé a aglomerar-se num só lugar, sob um único governante. Foi assim que nasceu o globalismo, uma doutrina contrária ao propósito divino quanto à povoação e ao governo da terra. Em seguida, veremos como se deu a intervenção do Senhor naquele projeto insano. Num único ato, Deus confundiu a língua dos filhos de Noé e os espalhou pelos mais remotos continentes e ilhas. Finalmente, constataremos como o Senhor deu início à linhagem piedosa de Israel, chamando o patriarca Abraão a viver pela fé. Que Deus nos ajude a compreender mais esta lição extraída de sua maravilhosa e insondável palavra. Seja-lhe atributado toda a glória. Amém. Então, esse aqui é a apresentação, a introdução da nossa lição, né? Tratando aqui basicamente, né, sobre o assunto a qual nós iremos apresentar aqui, tá? Mas só para nós entendermos aqui os propósitos, os objetivos da lição especiais, primeiramente ele vai apresentar, né, o propósito aqui da lição, ele vai apresentar a segunda civilização humana a partir de Noé. Nós entendemos primeiro, né, a primeira civilização adâmica, essa civilização, uma civilização considerada a civilização da queda, né? A civilização da queda, a civilização da inocência, que passa a ser a civilização da consciência. Então, a civilização da inocência, né? Que Adão, ele começa no estado de inocência, que agora entra a queda, né? Entra a queda e entra o estado agora da consciência. E agora nós vemos, a partir da geração, a partir dessa civilização adâmica, nós vemos agora a destruição, né, ali pelo dilúvio, e agora essa nova geração de pessoas aqui com Noé, a partir de Noé. Segundo aqui, explicar o globalismo de Babel, né, entendendo aqui esse globalismo a qual eles intentaram ali reproduzir ou produzir, na verdade, ali em Babel, e expor a intervenção de Deus em Babel. Qual foi o papel que Deus agiu ali para poder parar, para poder inibir aquele projeto insano? Porque, na verdade, claro que até mesmo algo, vamos dizer, de exagero, né? Claro que traz assim um sentido de um exagero, porque a condição que eles tinham naquela época não daria uma condição de construir algo que subiria até o céu. Lógico que é um aumentativo, né? Um aumentativo de entendimento, traz o entendimento aumentado, mas claro que eles não construíram uma torre que iriam chegar até o céu, porque isso seria impossível, mesmo nos dias de hoje, com toda a tecnologia, com toda a forma, né, de tecnologia, nós não temos algo que construído na terra que consiga chegar até o céu. Mas nós sabemos que o homem, pela sua inteligência, pela sua sabedoria, ele tem construído coisas que vai até um certo local, mas não consegue alcançar ou ir além daquilo que é permitido. Então, o homem, ele tem um limite. O homem, ele tem um limite. Deus coloca um limite no ser humano, e o ser humano, ele não pode ultrapassar esse limite, porque não há uma permissão divina. Então, tudo aquilo que o homem ele faz, tudo aquilo que o homem desenvolve, é tudo com base na permissão de Deus, a vontade diretiva e a vontade permissiva. Então, tudo aquilo que o homem faz é dentro da vontade permissiva de Deus, porque a capacidade humana não chegaria a ir até aonde Deus está, ou até onde está as criaturas celestiais, porque o ser humano é limitado. Mas, logicamente, entendendo, né, o pensamento da lição,
O homem quis construir algo grandioso, algo que gloriasse o seu nome, e isso, glória e majestade e honra somente a Deus, e Deus jamais admite, né, admite ser, o ser humano ser glorificado acima do seu nome. Então, a honra e a glória é apenas para o nome do Senhor. Mas o homem quis, né, ali, mostrar para aquela genealogia, aquele povo que ali, aquele lugar seria o centro de todo o mundo. Mas Deus não tinha, o plano de Deus não era isso. Deus não tinha esses planos para o ser humano. Deus queria que o ser humano ele enchesse a terra, ele fizesse um enchimento na terra, mas eles estavam limitando ali naquele lugar. Mas vamos lá, vamos entender aqui. Vamos entender aqui. Vamos aqui entender, né, a nossa lição. O primeiro ponto aqui, o primeiro tópico que nós iremos estudar, ele vai falar sobre a segunda civilização humana. Nós iremos entrar aqui rapidamente na lição e depois iremos fazer um comentário rápido e básico aqui para você poder entender. Então, a segunda civilização humana, vamos fazer a leitura, depois a gente comenta. Neste tópico, veremos que após o dilúvio, o Senhor firmou uma nova aliança com Noé, e assim o patriarca deu início à segunda civilização humana. Todavia, o seu filho mais novo, rebelando-se, inaugurou outro período de decadência e menosprezo em relação aos mandamentos divinos. Então, vamos se dizer que Deus eliminou, né? Eliminou aquela corrupção geral ali, naquela geração adâmica. Deus eliminou aquela geração por causa da corrupção, porque eles tinham se corrompido de uma forma exorbitante. O pecado havia chegado até Deus e Deus eliminou aquela geração adâmica. Porém, Deus viu a piedade, viu que ainda havia piedade em um homem, que era Noé. Então, Deus, ele traz a salvação por intermédio de Noé, ali com aquela arca. Então, aquela arca, ela vem para trazer a salvação para aquela geração. Então, Deus, ele sempre trouxe salvação para o ser humano. Por mais que o ser humano, ele seja um ser humano caído, um ser humano pecador, mas Deus, ele sempre teve o propósito, o projeto de Deus sempre foi salvar a humanidade das suas mazelas. Então, Deus sempre trouxe salvação para o ser humano. E Deus aqui traz essa salvação para essa geração. Não exterminando, Deus não exterminou todo aquele povo, todo o ser humano, né? O propósito de Deus nunca foi exterminar o ser humano, acabar com o ser humano. Deus sempre teve projetos para o ser humano. Mas o primeiro ponto aqui, ele fala sobre a apostasia de Cã e de Canaã, né? O episódio da vinda de Noé acabou por revelar a irreverência de Cã, o seu filho caçula, e a maldade de seu neto Canaã. Tinha início ali uma apostasia que, se não fosse a interferência divina, comprometeria a ordem de povoar a terra, assim como a cultura caimita induziria os filhos de Sete ao pecado. O modo de vida de Cã e de seu filho Canaã pôs-se a influenciar a descendência de Sem e de Jafé ao pecado e à iniquidade. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, que fala sobre as más conversações, elas corrompem os bons costumes, né? Sabendo que tudo aquilo que ele acaba sendo mal no meio do povo, ele acaba corrompendo ali todos os marcos, eles acabam tirando ou arrancando ou separando, colocando em risco os marcos que foram colocados dos bons costumes. Então, nós podemos ver que vamos dizer, esses males, né, esses malefeitos que têm vindo sucessivamente diante de uma sociedade cristã, diante de uma sociedade bíblica, diante de uma sociedade evangélica que procura viver a palavra de Deus, tem sido corrompida por causa das más conversações. Então, de tantas coisas que têm sido introduzida no meio do povo de Deus, né, tem corrompido aí
os bons costumes da palavra de Deus. Então, muitas pessoas têm se perdido, muitas pessoas têm se desviado por causa dessas más conversações. É coisinhas mínimas, gente. São coisinhas mínimas que têm sido introduzido dentro do evangelho, esse evangelho, né? Hoje nós vemos, só não fugindo do assunto, mas hoje nós estamos vendo um evangelho facilitado, vamos dizer assim, a ênfase no evangelho da prosperidade tem se desviado um pouquinho, tem deixado um pouquinho de lado e tem se introduzido agora um evangelho do emocionalismo, aquele evangelho que trata o emocional do ser humano. Mas nós sabemos que tudo isso são mazelas para que os bons costumes, a boa doutrina, ela seja corrompida. Então nós vamos tomar cuidado com esse tipo de evangelho, evangelho da prosperidade, evangelho do coaching, o evangelho do tratamento da alma, do tratamento do espírito, não. O evangelho ele vem para confrontar os nossos pecados. O evangelho ele trata os nossos, ele procura, na verdade, não é tratar os nossos pecados, ele procura nos abrir a nossa mente, a nossa visão para os nossos erros. Então, quando nós reconhecemos, quando nós conhecemos que somos pecadores e precisamos de transformação, aí nós não damos lugares, nós não damos ênfase para esses tipos de coisas, esse tipo de evangelhos aí que nós estamos vendo hoje, tá? Evangelho da simplicidade, o evangelho da facilidade, na verdade, né? O evangelho da facilidade, o evangelho da bonança, o evangelho de você vai ser vencedor, você vai ter tudo, você não vai sofrer. Então, vamos ter cuidado com o globalismo, né? O globalismo aí, porque isso faz parte de uma elite global, né, uma elite global que quer introduzir dentro do evangelho coisas que não são verdadeiramente de Cristo. Então, vamos ter cuidado aí, gente. O segundo aqui, o enfraquecimento da doutrina de Noé, né, com a multiplicação de seus filhos, Noé começa a perder o controle espiritual e moral sobre estes. Sua doutrina já não era seguida como antes, haja vista que Cã, seu filho, viu a nudez de seu pai e propagou a seus dois irmãos um desrespeito à dignidade de Noé. Então, vamos se dizer, gente, olha, eu não sou defensor, eu não estou defendendo Cã, não estou defendendo Sem, não estou defendendo Jafé, mas eu estou aqui dentro de um conceito, de um contexto bíblico, aonde nós vemos que o erro já começa, o erro já começou aqui do patriarca. O patriarca ele já cometeu um erro de se embriagar e de estar nu dentro da sua barraca. Logicamente que ele deu a vazão, ele abriu o caminho para que o mal viesse entrar dentro da sua casa. Então o mal ele entra sempre por alguém. E o mal entrou aqui por Noé. Então Noé ele foi o disseminador desse mal no meio da sua parentela. Os seus filhos tiveram, o próprio Cã, né, teve essa atitude peculiar de olhar a nudez do seu pai e defamar o seu pai, mas o culpado por isso, Cã não é totalmente culpado por esse fato. O maior culpado por esse fato foi o próprio pai, por ter se embriagado, tomado vinho demais, porque nós sabemos que o vinho ele tira, né, a bebida forte, a bebida alcoólica, ela tira a consciência do ser humano. O próprio texto diz: não se embriagueis com vinho que traz contenda, mas enchei-vos do Espírito. Se ele tivesse no Espírito, se ele tivesse dado ênfase ao Espírito Santo, ele não tinha deixado corromper, deixado que o próprio mal entrasse ali na sua tenda. Mas, logicamente, que Cã ele disseminou esse ato, né? Ele espalhou esse ato e acabou corrompendo ali os demais. Terceiro aqui, o descanso para com o mandamento divino, ou descaso para com o mandamento divino, apesar de sua prodigiosa multiplicação, ordem divina quanto à povoação da terra. Gênesis 9, verso 7, ao invés de se espalharem, aglomeraram-se desobedecendo ou desobedientemente num só lugar. Então, vamos aqui, nós já vamos entrando aqui no contexto, né, ou nesse conceito do globalismo, aonde eles se aglomeram ali, né, para não ser lançado fora. Claro que eles, em família, eles queriam viver, eles ali
em família, criando uma só cultura, uma só língua, um só pensamento, talvez, né, uma só economia. Então eles tinham em mente e se tornar ali o centro de toda a terra. Então eles queriam ser o governo geral de toda a terra, mas esse não era o plano de Deus. Deus nunca teve um plano para governar, ou um plano governamental de uma só pessoa, de um só povo. Deus sempre teve na mente de Deus sempre teve esse globalismo, né? Não a globalização, ou a globalização, não o globalismo, que na verdade é um conceito político, mas a globalização nós sabemos que é geral, né? É um pensamento comum entre todos. Mas vamos lá, nós vamos rapidamente aqui, nós já vamos entrar aqui no conceito aqui mais profundo. O globalismo de Babel, naquele estágio, a civilização iniciada por Noé dispunha de todos os fatores para criar uma sociedade ímpia e globalista, uma só língua, um só povo e uma só cultura. Levemos em conta igualmente a ascensão de Nimrod e a tecnologia já acumulada para se construir a cidade e a Torre de Babel. Então, nós vemos aqui, né, que eles tinham toda a capacidade, Deus mesmo reconheceu a capacidade que eles tinham de se estabilizar naquele local e fazer acontecer o seu pensamento, né, de ser um povo só, com uma única língua, uma única filosofia, um único gênero, né? Um único gênero cultural, social, filosófico, intelectual. Então, eles tinham em mente isso. Só que Deus, por uma ação de uma confusão, de confundir a língua do ser humano, naquela época fez com que eles se separassem. Então, olha só, para que haja um globalismo, olha que interessante, para que haja um globalismo, o que que essas pessoas, o que que esses políticos do globalismo eles querem? Eles querem primeiramente que o mundo eles falem apenas uma língua, eles querem voltar no contexto original daquilo que Deus separou, sempre em confronto, gente, sempre em confronto com aquilo que Deus fez. Deus separou as línguas, né? Confundiu as línguas daquela época, pois havia apenas um único dialeto, mas Deus confunde a língua daquele povo, misturando os idiomas, criando outros idiomas e cada um falando no seu próprio idioma, para que eles não viessem entender. Mas o ser humano quer voltar novamente aquele confrontando o que Deus fez, querendo corrigir aquilo que Deus fez, querendo introduzir apenas uma língua que toda a terra, que todo o globo terrestre fale apenas um idioma para que esse globalismo ele venha dominar. Então, olha só, olha o princípio do globalismo, uma única um único governo, nós vamos falar sobre isso rapidamente, um único governo, uma única moeda, uma única língua, uma única filosofia. Então, gente, e um gênero, e um único gênero. Então, esse negócio de macho e fêmea, de família, sociedade, sociedade cristã, né, sociedade cristã judaica, né, esse pensamento de Jesus, de Deus, né, de criação, de uma criação santa, de um Deus santo, de um Deus puro, de uma família sacrossanta, esse pensamento eles querem derrubar. Os globalistas, eles querem derrubar esse pensamento. E, gente, cuidado, que dentro disso tudo tem uma grande ordem, uma nova ordem, ou uma nova não tem nada, na verdade. É uma grande ordem mundial que tem famílias ricas, né? Famílias ricas, Rockefeller, Rothschilds, dentro desse pensamento global, né? Famílias milionárias que têm o controle da economia, o controle dos conceitos de comunicação, de moeda, né? de financeiro. Então,
os próprios maçom, né, a maçonaria, dentro do seu pensamento, da sua filosofia, eles querem criar apenas uma religião, a religião também, eles querem tornar uma única religião, tornando a reconstrução do templo ali, né, do templo em Jerusalém, para que haja apenas uma religião e que todos venham adorar ali. Então, quando isso estiver acontecendo, quando isso começar a acontecer, que já está perto, né? Nós já estamos perto disso tudo acontecer, quer dizer, isso indica que o fim está próximo e Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Então, nós temos que estar atentos. Gente, essa questão do globalismo é a implantação do governo do anticristo. Então, quando o anticristo ele governar, ele estiver no governo, é sinal que a igreja já estará na glória. Então nós temos que estar atento. O povo de Deus, a igreja de Cristo tem que estar atenta a esses fatos, porque tudo isso está acontecendo, tudo isso tem sido implantado. Nós estamos vendo burburinhos da nova ordem mundial, nós estamos vivenciando esse vírus, né? Esse vírus que está afrontando, está botando medo no mundo, esse coronavírus aí que está botando medo na população geral. E nós estamos vendo uma redução populacional, muita gente morrendo, muita gente sendo morta por causa dessas coisas e outras coisas mais. Nós estamos sendo tirado o foco, né? O foco tem sido tirado desses acontecimentos, por causa desses acontecimentos, tem sido tirado o foco dos seres humanos, da população, até mesmo dos cristãos, trazendo para o foco para esse vírus que está sendo lançado, que foi lançado, e tirando o foco de Jesus, o foco da volta de Cristo, e o anticristo arrumando estratégias para poder implantar o seu governo, para poder trazer uma paz mundial, para poder trazer uma revolução, uma resolução, ou na verdade, né, uma ajuda humanitária mundial, resolver aí mundialmente o problema do mundo e implantar o governo, e os cristãos perdendo o foco justamente com esses vírus, com essas coisinhas que estão acontecendo. Então, tudo isso é uma agenda, tudo isso é uma ordem, é uma nova ordem que está sendo estabelecida e nós estamos caindo nela. Então, essa lição, gente, ela nada mais é do que um alerta. Essa lição nada mais é do que um alerta para cada um de nós, para que nós venhamos entender o que está acontecendo no nosso mundo, está acontecendo debaixo dos nossos narizes, né? Debaixo dos nossos narizes está acontecendo tudo isso e nós não estamos atentos, não estamos atentos. E nós não estamos atentos a esses acontecimentos. Então, o que nós precisamos enxergar? O que nós precisamos enxergar? Nós precisamos enxergar que Jesus está voltando. A volta de Cristo está mais próxima do que nós imaginamos. Os acontecimentos, todos os fatos, as dores de parto está aí. A mulher ainda não ganhou o neném, não ganhou a criança, mas as dores de parto, os sinais estão aí. E nós estamos se voltando para alguns acontecimentos para tirar o foco da vinda de Cristo. Muitas coisas estão sendo lançadas para tirar o foco da vinda de Cristo. E Cristo está voltando e a igreja está prestando atenção. Gente, eu só vou fazer uma colocação aqui, rapidamente, para nós já encerrarmos a nossa lição. Eu sei que talvez pode não ser dentro do contexto da lição, mas porque nós estamos falando de globalismo, globalização, estamos falando de questão econômica, questão política, né? Porque globalismo ele tem a ver com política social, política, vários assuntos. Ele entra muitos assuntos, ele abrange muitos assuntos, mas o pensamento, a estratégia é uma só, é dominar o mundo, dominar as pessoas, é fazer com que as pessoas elas
percam a esperança na salvação em Cristo Jesus para ficar focada na salvação por uma única pessoa, que é o anticristo. Então, toma cuidado com isso. Mas nós estamos vendo aí as pessoas falando sobre grande avivamento, que está acontecendo um avivamento, não sei em quê, e descende Brasil, e houve um grande avivamento, e não sei o quê, e coisa e tal. Essa pregação bestiológica, na verdade, né? Essa pregação bestiológica dos fatos, que na verdade não está chegando em lugar nenhum. O verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus está sendo deixada de lado. O evangelho verdadeiro tem sido deixado de lado. Estão focando somente no oba-oba, no deixa disso. Mas nós temos que focar em quê? Nós temos que focar em Cristo. Nós temos que focar na transformação da mente, na metanoia. Transformar a mente, não transformar, transformação de corpo, isso acontece, isso pode acontecer, mas é a transformação da mente, é abrir os olhos para a real acontecimento, amém? Então, se nós entendermos isso, eu acredito que nós seremos transformados pelo Evangelho. O terceiro ponto aqui, né? O terceiro ponto que nós vamos entender aqui é a intervenção de Deus em Babel. Deus, ele tem, sim, feito as suas intervenções no decorrer das coisas que têm acontecido. Então, o ser humano, ele coloca a mão para tentar fazer, mas Deus, ele sempre tem intervindo aí. Então, primeiro aqui, para salvar a humanidade de si mesmo, Deus interveio confundindo-lhe a língua. Em seguida, dispersou os descendentes de Noé para que povoassem as mais distantes ilhas e continentes. Em seguida, o Senhor chamou Abraão para ser o pai na fé de todas as famílias da terra. Primeiro aqui, a confusão das línguas, né, que nada mais é do que confusão de línguas, é uma forma de fazer com que as pessoas não se entendam, né? Não se entendam e elas procurem se entender, procura buscar abrigo na onde elas conseguem se entender. Então, a confusão da língua foi para que separasse as pessoas daquele lugar, afastassem uns dos outros, porque eles não estavam se entendendo. Então, cada um foi criar o seu rumo, foi pegando o seu rumo, foi criando os seus caminhos e formando as suas famílias longe uns dos outros. Porque sem compreensão verbal, sem comunicação, porque o que faz o ser humano conviver bem um com o outro é a comunicação. A comunicação verdadeiramente é o carro-chefe para que as coisas caminhem bem. Então, para que uma sociedade vá bem, para que um governo ele vá bem, precisa ter comunicação, precisa ter expressão verbal. Então, tudo isso, se não tiver comunicação, se não tiver entendimento entre si, jamais terá uma sociedade sadia, uma sociedade política, né? Uma sociedade filosófica, uma sociedade que consegue se entender. Então, Deus, ele confundiu o ponto principal do ser humano, que foi a comunicação. Então, Deus fez com que o ser humano se desentendesse na comunicação. Então, foi isso que fez com que houvesse uma separação, houvesse uma desglobalização. Então, foi isso que fez aí que acontecesse isso. Então, Deus fez essa desglobalização para que o ser humano não se tornasse um só, não vivesse ali somente, não numa unidade, porque a unidade é o que a igreja prega. A igreja prega a unidade do ser humano, mas não a unicidade, não aquilo que eu quero fazer do povo um só. Né? Eu quero governar o povo num só pensamento, numa só ideologia. Não é isso. É algo totalmente diferente, né? Não se trata de política, se trata apenas de Jesus e transformação. Amém? Então vamos lá. O terceiro ponto aqui, o segundo ponto, fala sobre o efetivo povoamento da terra, né? Falando sobre o povoamento da terra. O terceiro aqui, a eleição de Sem, ou a eleição de Sem. A história de Abraão começa logo após a dispersão de Babel. Com a eleição de Sem, delineia-se mais claramente o período messiânico que haveria de
culminar em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em sua infinita sabedoria, fez o Senhor duas coisas para a ocasião da Torre de Babel: dispersou os filhos de Noé e, em seguida, chamou Abraão para dar continuidade à linhagem messiânica, na qual seria Jesus, o Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então, ah, através, né, através de Sem, que nasce, né, nasce aí essa genealogia do Salvador, porque Jesus, ele viria, né, era uma promessa, foi uma promessa de Deus, que enviaria o Consolador, enviaria o próprio Deus, né, o próprio Jesus, que é Deus, para trazer a salvação, a reestruturação do ser humano, que o ser humano tinha perdido essa ligação com Deus, tinha perdido essa comunhão com Deus. Então Jesus viria para resgatar novamente, trazer o homem para Deus novamente. Então, ele tinha se perdido, essa genealogia tinha se perdido, mas através de Sem, essa genealogia ela passa agora a dar continuidade. Então, falamos aqui, né, do globalismo. O globalismo, ele prega, o que o globalismo ele prega? Primeiro, ele prega uma só língua, que nós já tratamos aqui, só para fechar aqui, ele prega uma só língua, um só gênero, né? Um só gênero que homem e mulher, dentro do sentido dos globalistas, né? Não existe esse feminismo, né? Hoje, o que nós vemos mais é a questão do feminismo, as mulheres querendo ter a liberdade, querendo ser autossuficiente. Elas dizem, né, segundo elas, os homens são apenas um estorvo, são apenas um espermatozoide que só faz ajudar elas a dar continuidade à sua espécie, mas que o homem não presta para nada, e também, ou às vezes como um objeto de prazer, ou às vezes nem isso, né? Então é apenas um ser insignificante para as feministas, o homem. Então, um só gênero, né? Essa elaboração do gênero aí. Terceiro aqui, uma só moeda, né? Um sistema financeiro, que é isso que os globalistas querem implantar, um único sistema financeiro, tanto que essas dinheiros, né, essas moedas, na verdade, né, essas moedas que eles estão colocando aí nas grandes mídias, nas redes sociais, estão difundindo, né, esses dinheiros aí virtuais, né? Estão dissolvendo aí na sociedade esses dinheiros virtuais para poder tirar o poder da moeda visível, da moeda tangível. Então, eles estão tentando desconstruir, né, a questão do dinheiro, do dinheiro ali real, do dinheiro que você pode pegar, que você pode negociar, que você pode trocar ali por um dinheiro mais virtual, um dinheiro que você não consegue ver, você movimenta, mas você não consegue ter contato direto com ele. Quarto aqui, uma só religião, isso é coisa do anticristo, tornar apenas uma religião mundial, né, que é a religião do anticristo. E quinto aqui, uma única filosofia ou uma única ideologia filosófica aqui. E o ecumenismo cultural, né, esse ecumenismo cultural e esse ecumenismo religioso filosófico. Então, isso faz parte do globalismo, né? Todo esse contexto aqui faz parte do globalismo, então nós temos que ter cuidado aqui nessa questão do globalismo aqui. Só para nós encerrarmos aqui, já ler a conclusão, só para fechar aqui, a diferença entre globalismo e globalização diz assim: existe o globalismo e existe a globalização. O globalismo é um conceito político, já a globalização é um conceito econômico. Então, o globalismo tem a ver com o conceito político, aonde os caciques da política, eles dominam, né, não somente os políticos, porque por trás dos políticos existem os grandes famílias dos grandes milionários aí que dominam o mundo, que eu já citei algumas delas, né, os próprios Rockefeller, os Rothschilds, né, e outras famílias mais aí, que dominam a economia do mundo, né. Então, dentro do globalismo,
a política, né, que faz aí a cabeça de chave dela, e o globalismo, e a globalização, que tem a ver com a questão econômica, né, que é essa questão da economia mundial aqui. A globalização econômica significa livre comércio e divisão do trabalho em nível mundial. A consequência deste arranjo foi e é e sempre será um aumento no padrão de vida de todos os envolvidos. Impor obstáculos a isso, ou seja, restringir a globalização econômica, significa restringir a maneira como as pessoas trabalhadoras podem usufruir os frutos do seu trabalho. No mínimo, isso é imoral e anti-humano. Globalização econômica, portanto, é um arranjo que não necessita da intervenção de governos e burocratas, como funcionam muito melhor sem eles. Indo mais além, trata-se de um arranjo que surge naturalmente quando não há políticos e burocratas impondo obstáculos às transações humanas. Então, o globalismo é uma política internacional implantada por burocratas que vê o mundo inteiro como uma esfera propícia para a sua influência política. O objetivo do globalismo é determinar, dirigir e controlar todas as relações entre os cidadãos de vários continentes por meio de intervenções e decretos autoritários. No globalismo, ocorre um processo centralizado de tomada de decisões em nível mundial. Leis sociais e regulamentação econômicas devem ser harmonizadas ao redor do mundo por um corpo burocrático. Então, isso é a diferença entre um e o outro. Então, que nós possamos aqui, né, ter a visão dessa questão do globalismo e da globalização aqui. Então, vamos encerrando aqui por aqui, dentro desse assunto que nós tratamos aqui. Amém? Então, convido você para participar, deixar aí, continuar aqui conosco, fazendo parte aqui dessa lição, desse canal, deixando aí a sua participação aqui e falando, comentando, né? Comente aí sobre essa visão do globalismo, né? E da globalização. Qual é a sua visão dentro desse conceito geral aqui, amém? Então, muito obrigado. Eu quero agradecer por todos e não se esqueça, tá? Deixa o seu like aí, tá bom? Deixa o seu like, deixa a sua participação, se inscreve aí no canal para nos ajudar aqui, amém? E não se esqueça, tá, gente? Não vai até o final do vídeo, não. Assista toda o comentário aqui, falando aqui no finalzinho, mas às vezes a pessoa pula, né? E vai já para o final e tal, mas não. Assista todo o vídeo que você vai ver aí a importância do comentário aqui que nós falamos aqui. Deus abençoe e até a próxima. Semana que vem estaremos aqui novamente nesse mesmo canal e nesse mesmo horário.